E era uma casa onde você falou que tinha, as pessoas tinham a arte também como uma consequência ali. E se lia muito também? Como é que era esse ambiente? Muito, muito. Meu pai tinha uma biblioteca muito grande. Aliás, esse foi o motivo da discórdia da família. Porque chegou um momento que ele resolveu vender tudo que ele tinha, se desfez dos restaurantes, começou a se desfazer dos terrenos, das casas, porque ele queria ler a biblioteca dele. Então ele passou a se dedicar à leitura, entendeu? Mas era uma biblioteca muito grande. Eu me lembro que eu brincava muito nesse ambiente da biblioteca e, sei lá, tinha 500, 1000 exemplares de tudo que você imaginar em termos de literatura, né? Ele gostava muito de poesia, de romances, livros policiais, né? De romances policiais. Então tinha muita coisa de informação. E você aproveitou um pouco dessa biblioteca? Eu aproveitei muito menos do que eu gostaria, né? Porque eu convivi até os meus 14, 15 anos nessa casa, né? Porque depois eu vim embora para São Paulo. Então eu não aproveitei o que eu gostaria de ter aproveitado, né? Aproveitei de uma forma muito limitada, porque eu era mais voltado a... como eu já tinha desde criança essa, vamos dizer, vocação, né, para a questão das artes, né, do teatro especificamente, e na biblioteca não tinha muita coisa ligada a essa área. Então eu buscava essa informação na biblioteca da cidade, então eu saía muito. E a biblioteca acabou ficando mais como uma coisa complementar para mim, né, de conhecer mais a literatura e já começar a pensar como é que poderia pegar aquele livro e torná-lo um espetáculo de teatro, ou um filme, ou sei lá, outra coisa que não fosse apenas o livro, né? Então eu não convivi muito com esse ambiente em função disso. E aí resolvi fazer mecânico geral, porque aí eu queria vir para São Paulo. E aí eu precisava ter alguma coisa para fazer aqui que me garantisse. Então aí eu fui me desligando e aos 16 anos eu vim para São Paulo. Né? E por que o teatro? Como é que nasce esse embrião? Como é que vem essa mosca e te pica do teatro? Como é que surge isso na sua vida? Então isso é uma coisa interessante, porque a minha experiência lá em Rio Preto era muito mais com o teatro estudantil, aquilo que a gente fazia na escola, e com os grupos amadores, né? E que eu ainda sou, mas eu era tremendamente tímido. Então eu não conseguia me aproximar tanto dos grupos de teatro. Então eu ficava de espectador, eu ficava de longe. Eu tinha um sobrinho que é um grande artista plástico. Então eu ia meio que na cola dele, né? Que ele era meu sobrinho, mas era maior que eu, né? Então ele era praticamente a mesma idade e tal. E aí eu comecei a ter essa aproximação. E a relação que eu tive com os grupos amadores de Rio Preto é que despertaram de verdade essa minha vontade de fazer teatro. Antes era só brincadeira, era uma coisa assim que eu achava que não ia conseguir fazer, é uma coisa que eu tinha que ver de longe. Mas aí com essa aproximação, com essa relação, eu fui me integrando e percebendo que era isso mesmo que eu tinha que fazer. E em São Paulo você começa aí efetivamente a entrar nesse mundo do teatro? Como é que você começa a se entrosar com o pessoal? Eu saí de Rio Preto em 69 e fui morar com meu irmão no Rio de Janeiro. Eu fiquei 1 ano no Rio de Janeiro. E lá eu não consegui, eu tinha uma ideia do Rio de Janeiro e quando eu cheguei eu percebi que não era o barato, que eu não ia conseguir me enturmar com a área de teatro lá. Aí eu vim para São Paulo. E em São Paulo,
eu comecei a desenvolver um trabalho. Eu fiz vários cursos livres, né, em São Paulo. E um desses cursos livres, eu conheci a minha primeira mulher, minha primeira esposa. E juntos a gente começou a fazer um curso que tinha no Teatro Anchieta, que era desenvolvido pelo Ibsen, o Hilde Dalladea, que eu nem sei mais onde esse ser humano vive. Foi a minha primeira experiência efetivamente com o teatro. Foi quando eu fiz o espetáculo Antígona. Eu fazia, obviamente, o coro. E com esse espetáculo a gente começou a viajar. E, inclusive, uma das cidades que eu vinha era São José dos Campos, que meu irmão já morava aqui. Então a minha relação começou a partir desse curso do Teatro Anchieta, depois o Emílio Fontana, depois outros cursos livres, até conhecer uma pessoa que foi assim fundamental no meu desenvolvimento dentro do teatro, que foi o Hamilton Saraiva. Hamilton Saraiva era um grande iluminador em São Paulo e dramaturgo. E por intermédio dele é que eu comecei a ter um relacionamento bastante grande, bastante próximo dos grupos amadores. Todos de São Paulo, assim, os grandes grupos amadores da década de 70, início de 80. E por intermédio dele também, eu consegui fazer a ECA e a EAD, a Escola de Comunicação e Artes, que eu fiz direção, e a EAD, que era a Escola de Arte Dramática, que era para atores. Ambos eu fiz como convidado dele. Então eu não era regularmente matriculado, eu ia nas aulas que ele indicava, né, para a minha formação. E foi aí que realmente eu tive o grande salto, vamos dizer assim, no meu aprendizado e na minha realização profissional, que foi quando eu comecei a produzir, a trabalhar como iluminador, como ator, como diretor, a ter um grupo próprio, a viajar pelo estado, a viajar pelo país, a ser militante da área teatral mais efetivamente, né? Foi a partir desse momento. Nessa época que você troca o seu sobrenome para Mendel por causa da teoria do Isso, do foi cientista. foi exatamente aí, porque como eu comecei a fazer muitos trabalhos, e aí em 76, 77, eu fui convidado para fazer o meu primeiro trabalho profissional mesmo, com carteira assinada, com tarará. E aí eu tinha que pensar num nome artístico que pudesse ser usado de uma maneira mais impactante e tal. E eu estava estudando na época a teoria do Mendel, né, da genética, das experiências com as ervilhas e tal. E eu achei um nome assim sonoramente interessante. Claro que Mendel, o cientista, é cheio de H, E, L, 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 não sei o quê. E eu meio que simplifiquei porque a sonoridade era boa. E aí eu incorporei ao meu nome e passei a ser conhecido como Cláudio Mendel, nessa época, 73, 74. E nessa época aí que você fala, 73, 74, 77, né? O país vivia a época da ditadura. Exatamente. E peças censuradas. Exatamente. Você viveu ou vivenciou algum tipo de situação desse porte aí ou não? Eu vivenciei muitos. Inclusive um texto meu que na véspera da estreia foi proibido, quer dizer, a gente ensaiou, eu acho que durante 6 meses, e na época a gente tinha que apresentar para os censores, né? E a gente levou os censores, eu lembro que eram 3, para assistir o nosso ensaio e tal. Eles ficavam sentados? Eles ficavam sentados e escrevendo e proibiram, não deixaram, não permitiram a estreia do espetáculo. O texto chamava-se Das Disposições Gerais, né? Eles alegaram o quê? Alegaram que era um texto muito com propostas revolucionárias do ponto de vista social,
Tá bom, beleza. Daí, e fora isso, lógico, outros momentos, né, no próprio movimento do teatro amador, a gente teve várias situações que eu fiquei, acho que 4 ou 5 dias detidos numa sala que existia atrás do gabinete do famoso delegado Fleury, entendeu? Fiquei... Para prestar esclarecimentos? Fui levado para prestar esclarecimentos, mas eu fiquei nessa sala e ninguém nunca conversou comigo sobre nada. Depois eu saí. Mas então era só para causar o medo, né? Mas é para isso, para provocar você, para dizer, tipo aviso, né? Ó, fique quieto, porque pode acontecer, não sei o quê. Então, mas só não aconteceu nada comigo. Eu só fiquei esses 4 dias que ninguém sabia onde eu estava. Eu estava lá. Mas você também era daqueles que participavam de reuniões fechadas? Participei de várias, né? Participei de muitas reuniões escondidas, né? Nos chamados aparelhos, vamos dizer. Tinha nome de guerra também ou não? Não, não tinha, porque né, nessa época, vamos dizer, os grupos que eu tinha amizade não eram assim tão radicais, né? Conheci muita gente radical mesmo, mas não eram as pessoas que faziam parte do meu círculo de amizade, né? Então não cheguei a precisar de um codinome, nada disso. Eu usava o meu nome mesmo. E além do Hamilton, que você falou que foi uma pessoa muito importante para a sua formação, que outras influências você teve nesse mundo do teatro nos anos 70? Eu acredito que você tenha ido ver muitas peças em São Paulo. Sim. E que tipo de diretores mais influenciou você, atores? Então, eu tive assim o privilégio de acompanhar todo o processo de montagem da primeira montagem do Macunaíma do Antunes Filho, porque a minha ex-mulher participava do elenco. Então eu ia quase todos os dias para acompanhar ensaio, para observar como é que o diretor lidava com aquele monte de atores, oportunidade de conversar muito com ele, né, durante os ensaios e tudo mais. Então o Antunes é uma das pessoas assim que que influiu muito no meu processo de aprendizagem e no meu processo como diretor de teatro, né? E fora ele, eu acompanhei muitas montagens da EAD, por exemplo, acompanhei acho que 5 ou 6 montagens de conclusão, né, da EAD. Tive um relacionamento muito grande com as produções do Teatro Anchieta, lá do Sesc. Acompanhei muitos trabalhos dos grupos vinculados à Confederação do Teatro Amador do Estado de São Paulo, Confederação do Teatro Amador, a Confenata, né, Confederação Nacional de Teatro Amador. Acompanhei muitas produções que passavam por São Paulo no antigo projeto Mambembe do Ministério da Cultura, né, do antigo Serviço Nacional de Teatro. Eu acompanhei uma montagem do Paulo Altran, não lembro agora o nome da peça, mas é um espetáculo que ele estreou lá no Teatro Anchieta. Então eu acompanhei os ensaios e eu acompanhava muito os bastidores durante as apresentações. E eu ficava muito deslumbrado como é que o Paulo Altran conseguia entrar em cena, fazia a cena dele, ele saía para os bastidores, ele nem falava nada do teatro, ele só fazia piada, não sei o que, e eu ficava encabulado com aquilo, como é que pode, ele vai entrar em cena agora e está fazendo essa zona aqui.
E tem histórias também dele que, se eu não me engano, quem disse foi aquele outro ator, Cássio Scarpim, que fez trabalhou com ele, já no fim da vida do Paulo Altran, que o Paulo Altran, em cena, quando ele ficava de costas pro público, fazia careta pro Cássio Scarpim. Ele detonava com o ator que estava contracenando com ele, e o ator não podia se deixar levar pela brincadeira porque o público estava vendo, né? E ele fazia essas sacanagens todas em cena. Inclusive essa peça que ele fez com o Scarpim tá em cartaz em São Paulo com o Mamberti, agora está fazendo, o Sérgio Mamberti, Mr. Green. E que tipo de diretor você se tornou? Você falou que acompanha muito o Antunes Filho, e o Antunes Filho tem a fama de ser um diretor muito duro, né? Muito exigente. Você se tornou um diretor tal qual o Antunes ou um pouco mais suave? O grupo já não vai atrás da sua plateia, ele não vai atrás do espectador. Esse contato não existe mais. Esse contato foi muito distanciado, sabe? Hoje os grupos eles ficam muito distantes dessas plateias, né? Do seu público, né?